Olá! Então vamos hoje continuar o nosso estudo sobre as células, né, principalmente a parte da membrana, mas hoje nós vamos conversar sobre a sinalização celular. Na última aula, a gente já falou sobre a quantidade de células, né, que nós temos no nosso organismo, e uma certa sincronização que existem entre elas, então para isso tem que ter mecanismos para que elas se comuniquem, para que elas emitam sinais umas para as outras, certo? Então nós vamos ver hoje, como que esse sinal chega na célula, como que ele vai para o citoplasma ou ele vai para o núcleo, né? Então isso é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos alguns itens, né, bem importantes para nós entendermos essa sinalização celular, tá? Então, nós vamos, falar em molécula sinalizadora, né, então que é aquela molécula, aquela partícula que ela vai chegar na célula, certo? Para dar um up na célula, para dar uma para chegar e dizer: "Ó, eu tenho uma mensagem, né, eu vou fazer algum estímulo". E aí então, né, pra que a célula receba essa mensagem, né, que a gente chama que é uma mensagem que a molécula sinalizadora está trazendo, precisa ter na membrana da célula um receptor, certo? Em alguns casos, nós vamos ver que em outros casos, nós vamos ter um receptor lá dentro do citoplasma e ainda em outros casos, o receptor vai estar lá no núcleo. Bem, para essas 3 situações, né, se o receptor vai estar na membrana, se ele vai estar no citoplasma, ou se ele vai estar no núcleo, vai depender também da capacidade dessa molécula, né, que é a molécula sinalizadora, entrar dentro da célula. Por isso que a gente tem que lembrar, então, daquilo que a gente já estudou até agora, né, que é a questão, né, da semipermeabilidade da membrana celular, quem que ela deixa entrar, quem que ela não deixa entrar, aquelas moléculas que não conseguem entrar sozinhas, que dependem então de um transportador, né? Então, tudo isso, né, nós ainda continuamos considerando, né, e principalmente considerando para entender essa questão da sinalização. Bem, essa molécula sinalizadora, né, que a gente diz que ela é um ligante, ela também é conhecida como primeiro mensageiro, né? Então, é uma substância, né, que está trazendo para a célula uma informação. Né? Então, é que nem quando a gente chega, recebe uma carta. Antigamente a gente recebia carta, né? Mas quando você recebe uma mensagem, para que você receba essa mensagem, tem que ter um mensageiro, né. Então hoje vocês recebem mensagem por WhatsApp, por exemplo. Então, o mensageiro é o WhatsApp que traz a mensagem pra gente. Muito bem. Então, e por que que ela é chamada de primeiro mensageiro? Porque é ela que está trazendo aquela informação para célula-alvo. Então, outra coisa que nós temos que entender também é esse conceito de célula-alvo. É que é o seguinte, as informações, né, elas são transmitidas ou elas são da onde elas saem, elas podem chegar a várias células, né. Então, por exemplo, se uma informação, né, se uma molécula sinalizadora, ela está na corrente sanguínea, ela vai chegar em várias células diferentes. Só que nem todas as células aonde essa molécula sinalizadora vai chegar, é um receptor ou tem um receptor para essa sinalização, né. Então a gente chama de célula-alvo aquela célula que tem capacidade para receber esse sinal, que tem capacidade para receber essa mensagem. E para isso ela tem que ter um receptor, como eu falei, ou na membrana, ou no citoplasma, ou no núcleo. Ok? Então, precisamos ter uma molécula sinalizadora e vamos ter, né? Precisamos ter células-alvo. Bem,
Quando a mulher o sinal, né, quando o mensageiro, quando esse ligante chega a uma célula, tá, e lá tem então esse receptor, o que que vai acontecer? Vai ter uma ativação desse receptor, isto é, o sinal vai ser passado e com isso então vai ativar esse receptor. E aí, né, geralmente esse receptor, né, essa às vezes é uma proteína, né, que recebeu esse sinal, ela vai, ativar outras moléculas, lá dentro da célula. Vamos imaginar assim, ó, que, nesse caso, o receptor estava lá na membrana, certo? Então, o sinal chegou no receptor de membrana, e aí, essa substância, que é o receptor, ela vai ativar, ela vai passar essa mensagem para outras moléculas lá dentro da célula. E a gente diz que essas outras moléculas lá dentro da célula também são moléculas sinalizadoras, do tipo assim, ó, elas pegam a mensagem e vão passar para uma outra, que vai passar para uma outra, e dessa forma, o sinal vai chegar lá onde ele deveria chegar. E aonde que ele deveria chegar, professora? Bem, daí depende do tipo de sinal. Se é um sinal para divisão celular, se é um sinal para mudança de carga genética, se é um sinal para morte celular, depende do tipo de sinal que foi, ele vai atingir um determinado lugar dentro da célula, né, uma estrutura, para daí, se proceder então o objetivo daquele sinal. Então, a última molécula, né, que vai receber então esse sinal, né, que vai ser do tipo assim, ó, agora vai ter que acontecer alguma coisa, né, então é que ela vai, fazer aquilo que eu disse que é o objetivo. Então, vai fazer síntese de proteínas, vai fazer modificação, afinal, vai gerar aquela resposta que estava esperada. Então vamos de novo? Em algum lugar do organismo, certo? Sai uma mensagem, né? Um órgão lá ou uma estrutura manda uma mensagem, certo? Vamos imaginar que seja a hipófise, né? Logo depois nós vamos começar a estudar os hormônios, então eu já vou dar esse exemplo aqui. Imagine que a hipófise manda uma mensagem, para as células, e essa mensagem, ela vai sair na forma de um hormônio, certo? Então, esse hormônio, ele é uma molécula sinal e vai viajar e vai encontrar, vamos imaginar que seja o hormônio do crescimento. Então, esse hormônio do crescimento, vai viajar, ele é um sinal e ele vai encontrar algumas, né, muitas células do organismo que, vão receber, que são células-alvo para o hormônio do crescimento. Então, eles vão receber, essas células vão ter um receptor para o hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento, ele vai entrar nas células, né, por todo esse processo de sinalização, e aí, quando ele chegar na última molécula sinalizadora, né, lá então vai acontecer o processo de crescimento, né, vai gerar tudo que precisa para o crescimento. Então, a resposta que vai ser dada para o sinal que chegou vai ser o crescimento celular, né, para daí o crescimento daquela estrutura. Bem, hã, como eu falei, dei um exemplo aqui de um hormônio, né, de um hormônio que saiu lá de uma determinada glândula, que foi a hipófise, e esse hormônio que dei o exemplo é um hormônio do crescimento, certo? Nós vamos ter outros tipos de sinais, muitos e muitos sinais, certo? Nós vamos ter sinais elétricos, nós vamos ter sinais que são moléculas, nós vamos ter sinal para diversas situações, sempre pensando que esses sinais são fisiológicos e eles estão relacionados com o funcionamento do nosso organismo. Mas o que que eu quero falar para vocês agora? Que existem
Sinais diferentes vão ter moléculas, né, receptores diferentes em moléculas, então nós vamos ter células diferentes, e aí então é que nós temos que entender como que funciona isso que a gente chama de tem algumas situações que são específicas, né, então tem, molécula sinalizadora, que ela chega especificamente num tipo de célula, e tem célula que recebe só um tipo de estímulo e temos também multiplicidade de sinais. Então vamos lá. A molécula sinalizadora, em uma situação, né, só é capaz de induzir uma resposta nas células que expressam um receptor específico para aquela molécula sinalizadora. Então, essa é uma situação que pode acontecer, tá? Então, chega o sinal e só vai ter uma resposta possível para aquele sinal, porque só tem um receptor específico. Se esse receptor específico não estiver lá, essa célula não vai dar resposta nenhuma, certo? Então, isso a gente chama de especificidade. Mas tem também situações em que uma mesma molécula sinalizadora, né, uma molécula que chega com sinal, é capaz de induzir a resposta em diferentes tipos celulares. Esse exemplo que eu dei lá do hormônio do crescimento, nós temos alguns tipos de células no organismo que vão responder para esse estímulo do hormônio do crescimento. Então, é um exemplo desse tipo aqui de molécula sinalizadora, que ela vai induzir resposta em diferentes tipos celulares. Todos os tipos celulares que estiverem ligados a crescimento vão conseguir induzir uma resposta para essa molécula sinalizadora. Então, o tipo de resposta que a célula-alvo vai dar vai depender da especificidade da célula-alvo. Se é uma célula que só recebe determinado estímulo, se é uma célula que recebe vários estímulos diferentes, então isso é que vai causar então respostas diferentes. Então aqui tem um exemplo, né, um outro exemplo agora mostrando, diferentes respostas, né, eh em relação a diferentes células-alvo. Então, aqui o sinal que vai ser dado como exemplo, tá, é uma substância chamada acetilcolina. A acetilcolina, ela é um neurotransmissor. Certo? Nós vamos falar bastante de neurotransmissor lá no sistema nervoso, mas já vamos agora então conhecer essa acetilcolina. Então, dependendo do tipo de célula em que a acetilcolina chegar, né, como sinal, ela vai gerar diferentes respostas. Então, vamos lá. Se a acetilcolina, ela chegar como sinal em células musculares do coração, porque lá no coração nós temos um tipo de músculo, né, que é o músculo cardíaco. O músculo cardíaco, ele é constituído por células musculares cardíacas, certo? É um tipo específico de célula, né, principalmente de célula muscular. Então, quando a acetilcolina chega lá na célula muscular cardíaca, ela vai promover relaxamento muscular, certo? Então, relaxamento muscular. Agora veja, se essa mesma acetilcolina, a mesma substância química, o mesmo neurotransmissor, chegar em células musculares esqueléticas, por exemplo, a célula do braço, a célula do rosto, aqui, tudo que for músculo no nosso organismo. Então, se a acetilcolina chegar numa célula muscular esquelética, tá? Esse mesmo estímulo agora vai provocar contração. Veja a diferença. Na célula cardíaca, relaxava. Agora, na célula muscular, vai contrair. E ainda agora diferente. Se essa acetilcolina chegar como um sinal em células das glândulas salivares, né, essa que nós temos lá dentro da boca, tá? Então, o que que vai acontecer? Vai promover secreção salivar. Então, a nossa saliva, ela é produzida
por como resultado a um sinal. Quem que trouxe o sinal? Eh, quem é o sinal? A acetilcolina. Depois nós vamos ver, quando a gente estudar, os neurotransmissores, né, nós vamos ver como, né, que essa acetilcolina é liberada, né. Agora só para nós entender então, que a acetilcolina é um sinal, ela vai chegar em um receptor celular e dependendo do tipo de célula, a resposta vai ser diferente. Muito bem. Então, essa resposta, certo? Ela vai depender do tipo de sinal. E quando a gente fala desse tipo do tipo de sinal, e claro também do tipo de célula que a gente acabou de ver. Mas também tem algumas situações em que não basta um sinal só, ou que o sinal não vem sozinho. Ele pode vir, em conjunto com outros sinais que eu quero falar, outras substâncias, outros tipos, de estímulo, certo? Então, isso é uma coisa que pode acontecer e a molécula que está mediando isso pode ser uma só. E aí, o que que vai acontecer quando nós tivermos vários estímulos? Aquela resposta que vai ser gerada, ela vai ser gerada em função da soma de todos os estímulos recebidos, certo? Então, não basta apenas um estímulo para algumas situações, precisa de vários. E em outras situações, olha só que interessante, gente. O fato da célula não receber estímulo nenhum vai fazer com que ela gere uma resposta. Então, né, alguns estímulos, né, alguns mensageiros, né, chegando na forma de sinal na célula, vão, induzir a uma resposta. Mas em outras situações, a falta total de estímulo, a falta total de um sinal chegando na célula, também pode provocar uma alteração nessa célula, uma resposta. Inclusive, pode ser a morte celular. A falta de sinalização, a falta de estímulo pode provocar a morte celular. Nós temos uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. Você talvez já conheça pessoas, né, que tiveram essa doença. O que que vai acontecendo? A pessoa acaba morrendo pela perda de funções, certo? Então, porque o que que acontece? É uma doença do sistema nervoso, né? E aí, lá no sistema nervoso periférico, acontece um problema nas conexões entre os neurônios. E aí esses neurônios eles não conseguem mais passar um para o outro os sinais. Então, lá no final, algumas células que eram células somáticas, que eram células que iriam fazer alguma coisa, elas deixam de fazer porque elas param de ser estimuladas, elas param de receber esse sinal. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas, né, para algumas pessoas, elas param de falar. Elas param de falar, elas param de às vezes elas não conseguem engolir, porque aquela musculatura responsável, pela fala, por toda a parte aqui da orofaringe, ela para de funcionar, porque ela para de receber esses estímulos, né. E aí depois a pessoa para de se movimentar, o que eu acho mais triste nessa doença, né, pelas pessoas que eu acompanhei já, é que o cérebro da pessoa, ele continua funcionando, então a pessoa entende, ela muitas vezes ouve, ela quer falar, mas ela já não consegue mais. Ela quer engolir, mas ela já não consegue mais, né, dando esse exemplo da fala e da deglutição. Por quê? Porque ela não consegue mais gerar uma resposta celular, porque ela não está mais recebendo o estímulo daquela célula. Bem complicado, né. Ai.
Deixa eu voltar aqui. Então, gente, só para nós fazer um resumo aqui. Então, essa sinalização intracelular, tá? Porque eu falei, chega lá na membrana, mas o que vai acontecer lá dentro. Então, depende do que? Começa como? Um sinal recebido, né? Chega um sinal que entra na célula ou fica lá na membrana, né? É recebido na membrana por um receptor. Daí isso vai gerar dentro da célula uma sinalização intracelular. A mensagem ela vai sendo passada lá dentro da célula também. E quando ela chega no final, né, no destino final dela, ela vai provocar uma alteração, né? Geralmente é naquela proteína alvo, que é quem vai fazer alguma coisa, né? E aí, então, por conta disso, vai ocorrer uma modificação no comportamento da célula. Então, aqui nós temos, né, os 3 exemplos que eu falei do sinal chegando na célula. Então, nessa situação aqui, ó, o sinal é esse quadradinho amarelo, né, e ele é um sinal que ele é lipofóbico, tá. Então, é um sinal que ele não é amigo da gordura, né. A gordura é apolar, a membrana é apolar. Então, como esse sinal não é amigo do apolar, porque ele é polar, ele não vai conseguir atravessar a membrana. Mas aí a gente já viu que tem solução, né? Então, como é que esse sinal vai, afetar essa célula? Essa célula aqui, ó, você tá vendo esse desenho? Isso significa que isso aqui é um receptor para esse sinal. Então, quando esse sinal encontrar esse receptor, nesse caso, essa célula tem esse receptor. Talvez esse sinal chegue em uma célula que não tem esse receptor, é aquilo que eu já falei antes. Essa célula não vai ser sensibilizada, não vai ser ativada por esse sinal. Mas nesse caso, aqui essa célula apresenta na membrana esse receptor. Então esse mensageiro, vai encaixar aqui, e aí aqui dentro da célula vão ocorrer transformações, né, geradas pela chegada desse sinal aqui. Aqui nós temos outros 2 casos, que é esse caso desse sinal aqui, também quadradinho amarelo. Veja que o receptor dele está lá dentro da célula, está no citoplasma, né, no citossol. Então, e nesse caso, esse sinal aqui, ele é lipofílico. Lipofílico, amigo das gorduras. Se ele é amigo das gorduras, ele é apolar, por isso que ele consegue transpassar, ele consegue entrar na membrana, pela membrana. E aí, então, ele vai encontrar lá dentro da célula um receptor, esse receptor vai também ativar proteínas até chegar na proteína final. E nesse outro caso, né, uma bolinha amarela aqui, que é o nosso sinal, também é um sinal lipofílico, então ele é amigo da gordura, então ele vai atravessar a membrana, só que agora o receptor dele está lá dentro do núcleo da célula. Então ele vai até lá no núcleo e lá é que vai acontecer então todo o processo de ativação das proteínas. Então, mais um exemplo aqui, né, mostrando, agora falando da, molécula sinalizadora lipofóbica, aquela que não consegue entrar pela membrana. Então, ela vai, né, se a célula tem um receptor, como é o caso dessa célula aqui, né, então aqui nós estamos aqui tem a membrana celular em roxinho, aqui nós temos o dentro da célula e aqui nós temos o fora da célula. Então, o sinal é essa partícula amarela, ela vai encontrar o receptor. Quando ela encontra o receptor, ela encaixa no receptor, e a partir do momento, então, que tem esse encaixe bem certinho, né, porque tem esse receptor, isso vai gerar um sinal lá para dentro da célula, certo? E aí, então, vai ter toda uma mudança aqui dentro da célula como resposta a esse sinal. Então, é como se,
chegasse aqui e daí desse um grito lá para dentro, né, mudem tal coisa, né. Aqui dentro as substâncias, as proteínas vão escutar isso, né, vão entender esse sinal e vão começar então a produzir mudanças. Então aqui, ó, nós temos, né, mais uma figura mostrando, né, como que funcionam então, esses receptores lá da membrana e o que vai acontecer lá para dentro, tá. Então, de novo, nós temos aqui o extracelular, no roxinho nós temos a membrana e aqui dentro então, aqui nós temos a parte intracelular. Então, nós temos aqui, ó, vários tipos de receptores, né, e aqui nós temos também vários tipos de sinais. Então vamos começar por esse sinal aqui, né. E esse sinal, ele vai ativar um receptor, que é um receptor, que a gente diz que é um receptor canal. Por que que ele é um receptor canal? Porque, ele vai abrir e fechar para deixar para passar substâncias. Então o que que acontece? Esse aqui é um sinal que ele vai encaixar nessa parte dessa proteína canal, certo? E quando ele encaixa, ele abre a proteína. Ele abre o canal, certo? Nós temos uma situação parecida, que é com o caso da entrada de glicose na célula. A glicose é uma substância que ela está sempre correndo ali, ela está sempre no na circulação sanguínea, né, sempre, né, em alguma quantidade vai ter. Só que a glicose, ela gostaria muito, né, de entrar dentro da célula. Inclusive a nossa célula lá precisa da glicose. Só que a glicose, a gente já viu que ela não consegue entrar na célula sozinha, porque a glicose, ela é polar e ela é grande, ela não atravessa a membrana. Daí, a glicose vai precisar de um transportador, a gente já viu numa aula passada, que é um transportador GLUT, que é uma proteína transportadora. Só que essa proteína transportadora, ela precisa ser ativada, ela precisa abrir para a glicose entrar. Então, ela precisa de um sinal. Quem é o sinal que vai abrir a proteína? É a insulina. Então, a insulina é um sinal que vai chegar na proteína GLUT e quando ela encaixa lá na proteína, ela abre a proteína para a glicose entrar. Então, essa é a grande importância da insulina no nosso organismo. O que que acontece com as pessoas diabéticas? Falando assim grosseiramente, né? Os diabéticos, eles têm deficiência de insulina. Por isso que a glicose deles fica tão alta, a glicose no sangue fica alta. Por que que a glicose no sangue fica alta? Porque ela não consegue entrar dentro da célula, certo? Por isso é que a glicemia da pessoa fica alta. Agora, se ela tem insulina suficiente, a insulina vai lá, abre a proteína e a glicose sai do sangue e vai para dentro da célula. E aí a pessoa faz um exame de sangue e a glicemia dá normal. Certo? Então aí a gente está vendo, né, saindo só da teoria e vendo na prática, a importância desse sinal. Então, nós temos um outro tipo, né, de molécula sinalizadora que ela então aqui, ó, desculpe de novo, a molécula sinalizadora provoca a abertura de um canal. Tem outras situações que a molécula sinalizadora encaixa no receptor e esse receptor, ele está ligado a uma enzima que está lá na membrana e aí essa enzima, ela tá voltada para o meio intracelular, e aí essa enzima vai produzir substâncias, né, que vai então fazer com que esse sinal ande lá para dentro da célula, continue lá dentro da célula. Nós temos, na verdade, eu dei o exemplo ali da insulina, mas o da insulina seria nesse caso aqui, né. Então, mas é aquela história, chega aqui o sinal, ele ativa o receptor que vai abrir então a proteína,
né, eu já me animei e dei a resposta o exemplo aqui, mas aqui é para entrada principalmente de íons, né, quando a gente tem canal. E aqui a proteína G, então, que vai, fazer a entrada da glicose. Outro tipo de Outro tipo de sinal é o que chega aqui, né, num receptor chamado integrina, e aí esse receptor ele vai, ativar as proteínas que fazem parte, por exemplo, do citoesqueleto, que o citoesqueleto ele dá a estrutura para a membrana, está ligado com a forma da célula. Então, um outro tipo, né, de resposta. Então, só para mostrar para vocês, né, que nós vamos ter sinais diferentes, receptores diferentes, e aí, como consequência, respostas também diferentes. E aqui só uma comparação, né, falando de sinais, comparando o que que acontece quando, a gente liga o rádio, né. Quando a gente liga o rádio, e toca uma música, né, como é que essa música chegou lá, chegou no nosso rádio, no nosso aparelho ali que está tocando a música. Pois bem, em algum lugar, né, houve a emissão, né, a emissão mandou os sinais, que nesse caso, eles vão ser transportados, né, no meio por ondas de rádio, né, que são ondas físicas, certo? Essas ondas vão chegar em um receptor, né, lá na antena do rádio, que capta esse sinal, e aí eh, nós ouvimos a música, né, então o rádio transforma uma onda física que viajou aí, né, no ar, transforma em uma música. Então, o que que acontece lá dentro da célula? Tem um sinal também, né, que viaja, um sinal, só que aqui ele vai viajar pelo sangue, vai viajar pelo meio extracelular, e ele vai encontrar um receptor, e aí esse sinal ele vai ser mudado, ele vai ser transformado. Assim como o rádio recebeu essas ondas, né, físicas, ondas de rádio, e transformou em música, aqui dentro da nossa célula, né, primeiro na membrana, ou dependendo aonde está esse receptor, ele vai fazer uma transdução. O que que é uma transdução? Uma transformação, uma modificação. Geralmente ainda vai ser feita uma amplificação, vai deixar esse sinal maior, e aí vai vir a resposta. Lá no rádio, a resposta foi a música que nós ouvimos. Lá na célula, essa resposta pode ser, como eu falei para vocês, divisão celular, modificação de proteínas, mudança genética, né? Alguma resposta vai ser dada para esse sinal que chegou. Então, né, mostrando agora o que que acontece lá na célula. Então, vamos imaginar aqui, ó, que nós tenhamos um sinal que chegou lá num receptor que estava na membrana. Então, a bolinha vermelha é o sinal, certo? É a molécula sinalizadora. Essa parte verde é a proteína receptora. Muito bem. Essa proteína que vai receber esse sinal, ela vai agora fazer uma transdução, ela vai passar essa informação para outras proteínas, né, então, uma proteína quadrada, que passa para uma proteína triangular, que passa para uma proteína bolinha. Só para mostrar para vocês, né, por desenho, assim, ó, que ela vai passando para proteínas diferentes. E aí, dependendo do tipo de proteína que recebeu por último essa informação, nós podemos ter então, respostas diferentes, né. Então, se a proteína final lá, né, onde chegou finalmente o sinal, for uma enzima metabólica, né, o que que vai acontecer como resposta?
o metabolismo celular vai ser alterado. Por quê? Porque veio um sinal para mudar o metabolismo. Se, essa proteína final, se essa substância se esse, componente final que recebeu a mensagem for uma proteína de regulação gênica, né, que está ligado aos genes, então vai ter uma mudança na expressão gênica, né, vai mudar os genes. Se essa última, substância que recebeu o sinal for uma proteína do citoesqueleto, então o que vai acontecer? A forma da célula ou o movimento da célula vai ser alterado. Então, resumo: dependendo, tá, do sinal e dependendo da proteína alvo, né, da substância alvo lá dentro da célula, nós vamos ter respostas diferentes. Então, agorinha há pouco eu falei sobre a amplificação, certo? O que que é amplificar? Amplificar é aumentar. Então aqui nós temos, né, um desenho mostrando, né, então, chegou aqui o sinal, né, esse amarelo é o ligante, é o sinal. Ativou aqui um receptor, e aqui então nós vamos ter uma resposta, né, que vai produzir 3, né, vai ativar 3 substâncias, né, 3 moléculas diferentes, cada uma dessas moléculas vai amplificar para 3 e aqui de novo cada uma dessas 3 para 3, então mostrando, né, que está amplificando, que esse sinal ele está sendo, retransmitido cada vez mais dentro dessa célula, né. Então ele vai atingir muitas substâncias lá dentro da célula. Então aqui mostrando de novo, né, o que que acontece, quando essa proteína aqui receptora na membrana, ela, eh ela irradia, né, aquela mensagem que ela recebeu. Lembra que eu falei? É como se ela recebesse o sinal, né, ali na membrana e gritasse para dentro da célula: "Façam tal coisa", né, ela dá como que uma ordem. Claro que aqui é uma ordem que geralmente vão ser, alterações químicas, né, informações através de substâncias. Então, pode receber esse sinal aqui, ó, e esse sinal, vai ter receptores no citoplasma, né, então, vamos imaginar que são proteínas do citoplasma que vão receber esse sinal, então, como resultado, nós vamos ter a função dessas proteínas, alteradas. Mas também esse sinal, ele pode ir lá para dentro do núcleo, né, e lá dentro do núcleo ele pode ativar proteínas de dentro do núcleo. E aí, inclusive, ele pode alterar a questão lá, do RNA, né, a produção lá dos genes. Bem, e com que velocidade, que essa mensagem, caminha, né? Tem mensageiro mais lento, tem mensageiro mais rápido, isso vai depender do tipo de sinal, né? Então, inclusive quando a gente estudar os sistemas, nós vamos ver isso. Pois bem, então, a velocidade da resposta, tá? Não depende somente do mecanismo de liberação do sinal, mas também da natureza da resposta da célula-alvo. Então, a célula ela vai ter condições de dar respostas mais rápidas ou mais lentas, dependendo também do tipo de proteína lá de dentro da célula que foi ativada. Então, nós podemos ter respostas, que vão demorar segundos ou milissegundos, e nós podemos ter respostas que podem demorar horas, né, então depende do tipo de resposta. Então, aqui nós temos 2 exemplos que a gente compara, né, que são bem bons para mostrar essa coisa da velocidade.
Então, nós temos uma sinalização sináptica e uma sinalização endócrina, essas duas que nós estamos agora comparando. A sinalização sináptica é aquela que acontece quando nós estamos, quando tem sinalização pelo sistema nervoso, né? O sistema nervoso, ele é formado por células nervosas, né, pelos neurônios. E aí, gente, essa comunicação entre os neurônios é uma comunicação que a gente diz que ela acontece de uma forma muito rápida, né. O neurônio, ele vai depois nós vamos ver bem certinho como é que funciona, mas ele vai, sofrer um estímulo, ele vai liberar neurotransmissores que vão ativar o próximo neurônio, né, que é a próxima célula, e com isso, os sinais vão viajar de uma forma bem rápida. É aquela história que eu já dei de exemplo na outra aula. Você chuta uma pedra, né, dói o teu dedão do pé. Mas, para isso, para você sentir a dor, o sinal, né, que foi lá, o estímulo de você ter chutado a pedra, ele vai viajar até no cérebro e vai voltar para você sentir a dor. E aí, nós não conseguimos, perceber todo esse movimento, né, a gente sente a dor na hora que a gente chutou a pedra, né. Então por quê? Porque é uma sinalização muito, muito rápida. Agora, existe uma sinalização endócrina, né, são os hormônios que saem de uma glândula que vão ativar algumas células, e isso é uma sinalização que a gente diz que ela é muito mais lenta, ela demora horas, né, para ter uma resposta, certo? Então, porque ela está com preguiça? Não, porque nós temos células diferentes sendo células diferentes e substâncias diferentes, como sinalizadores chegando em células diferentes que vão receber esse sinal. E aí elas vão, então, produzir respostas diferentes em tempos diferentes. Então aqui, ó, né, mais um desenho mostrando então, dos efeitos, né, dessa sinalização, e aqui falando então em tempo, né, na questão da rapidez ou da lentidão dessas respostas. Então nós temos aqui um exemplo, né, de uma entrada de íons, né, então o que que aconteceu? O sinal, né, o ligante é essa bolinha, rosa aqui. Essa bolinha chegou no receptor e como esse receptor era um receptor para esse sinal, fez com que abrisse essa proteína de canal. Então, o íon, né, não sei qual é o íon, aqui um exemplo, um íon qualquer, ele consegue entrar dentro da célula, no citoplasma, e aí ele vai provocar, aquilo que a gente viu lá no por exemplo, no potencial de ação, hiperpolarização, despolarização. Então vamos pegar um exemplo concreto, né, que a gente viu lá no potencial de ação. Essa célula, ela recebeu um estímulo que atingiu o limiar, né, então ela desencadeou o potencial de ação. Por que que o potencial de ação acontece? Porque abre os canais de sódio dependente, né, e aí então vai começar a entrar bastante sódio dentro da molécula da célula, certo? Por quê? Porque o estímulo chegou aqui, que foi o sinal que abriu os canais de sódio dependente os canais sódio dependentes. Então, vai entrar bastante sódio. E aí, com isso, nós vamos ter então uma despolarização, certo? Então, que já é um resultado. Quanto que demora isso? Nós vimos lá quando a gente viu o potencial de ação, é rapidíssimo, são milissegundos, tá? Tem um outro exemplo aqui, que é aquele exemplo que eu dei lá no começo da aula sobre a acetilcolina, né? E aí, também depois a gente vai ver, mas já para vocês ir guardando palavras, né? No caso aqui da acetilcolina, esse receptor ele tem um nome específico, que é um receptor nicotínico. O receptor nicotínico é um receptor para acetilcolina. Aqui nós temos um outro exemplo, tá? Que é
que é o da proteína G, né, que a proteína G, ela vai então, ativar também a entrada de algumas substâncias. Então, o sinal é essa bolinha de novo vermelha, ele encontrou, esse receptor aqui, ó, e ele vai ativar então uma proteína. Então ele vai ativar uma proteína G que pode abrir um canal iônico, ou ele vai ativar uma proteína G que vai estimular uma enzima, certo? Então, aqui está assim, mais ou menos, porque essa ativação pode ser, no caso positiva, que ela vai aumentar a permeabilidade, né? Vamos dizer, ativar mesmo, ou ela pode diminuir, certo? Então, nesse caso aqui, abriu a entrada dos íons, esses íons, então, vão alterar a excitabilidade dessa célula, né, porque entrou cargas positivas ou negativas, dependendo do íon, então ela vai gerar efeitos celulares, certo? Então, isso vai demorar segundos. Outra coisa que pode acontecer que eu falei para vocês, é essa proteína G, estimular uma enzima. Essa enzima agora, ela vai ativar o que a gente chama de segundo mensageiro, é aquela resposta lá dentro da célula de ir mandando, a mensagem para um outro, para um outro, para um outro, certo? Então vai passando a mensagem, e aí a gente chama de segundo mensageiro, tá? O primeiro mensageiro é quem trouxe, o sinal até na célula. E os segundos mensageiros vão ser as substâncias que vão repassar a mensagem lá dentro da célula, certo? E aí depende, né, da situação, nós vamos ter então respostas diferentes. Por exemplo, uma delas pode ser a liberação de cálcio, que nós vamos ver lá nas células musculares, pode ser a fosforilação de proteína, que é soltar fósforos, nós podemos ter outras situações. E com isso, então, essa é uma resposta que vai também demorar segundos, tá? E aqui, ó, fala de um outro receptor da acetilcolina, tá? Que é um receptor muscarínico, né? Mas depois nós vamos ver melhor isso. Daí nós temos também receptores ligados a quinases. Quinase, tudo que termina em zes, né? São enzimas. Então, essa situação aqui, então, esse receptor, ele já é uma enzima, ele vai provocar, então, a fosforilação da proteína, que vai provocar a mudança, né, que a gente chama de transcrição de um gene, que vai fabricar uma nova proteína e que vai então produzir efeitos celulares. Nesse caso aqui, pode demorar questão, às vezes, de horas, né, que é o caso ali, ele deu de exemplo os receptores de citocinas, né, que vão, a célula vai receber uma mensagem de que tem um agressor, e aí a célula vai começar a processar uma resposta, né, que é uma resposta, nesse caso aqui, inflamatória. Então pode demorar algumas horas para resultar nessa inflamação, certo? Porque tem várias modificações que vão ter que acontecer dentro da célula. E aqui nós temos um exemplo de um receptor nuclear, então o sinal ele entra dentro da célula e vai encontrar um receptor dentro do núcleo. Ó, ele entrou na célula e entrou dentro do núcleo e vai encontrar um receptor lá dentro do núcleo. Nesse caso, ele vai provocar transcrição do gene, né? Nós vamos ter mudança genética, síntese de proteína e efeitos celulares. Então, nesse caso aqui também pode demorar horas. Então, aqui como exemplo foi dado o receptor de estrogênio, né? Estrogênio é um hormônio feminino, né? O estrogênio um hormônio feminino produzido lá nos ovários. A gente vai ver isso quando a gente estudar os hormônios alguns hormônios e muito mais quando a gente estudar a fisiologia do sistema reprodutor. Então, depois eu vou mandar para vocês
os vídeos, né. E aqui então mostrando, né, a questão da sensibilidade ao sinal. Então, se uma célula ela pode, receber o sinal, ela pode ser sensível ao sinal, ela ter receptor para o sinal e em algumas situações ela, não vai ter esse receptor. Então, dependendo da sensibilidade ao sinal, a célula vai gerar uma resposta, eh ou então ela, não vai gerar resposta nenhuma. Nesse caso aqui, ó, nesse, ela está gerando resposta, certo? E nesse caso, ela encontrou o célula sinal encontrou um receptor e só que vai ter uma inativação, certo? Então, quando esse sinal chegou, ele inativa, ele desativa o receptor, tá? E nesse caso aqui, o receptor recebe o sinal, mas ele provoca uma inativação da proteína sinalizadora, ele não deixa esse sinal ir para frente. Então, isso é só para, né, não se preocupe muito com isso de entender o que que está acontecendo, mas o que que nós temos que entender, que, para o sinal ser propagado lá dentro da célula ou não, vai depender da sensibilidade que a célula vai ter ao sinal. E isso vai depender do receptor lá que tem na membrana, no citoplasma ou no núcleo. E aqui é um desenho para mostrar aquilo que eu tinha falado antes sobre aquela coisa de uma mesma célula receber sinais diferentes e, com isso, ela produzir respostas diferentes. Então, vamos ver essa primeira situação. Essa célula aqui recebeu três sinais: o sinal A, o B e o C. Qual vai ser a resposta? Ela vai gerar respostas de sobrevivência. Então, essa célula é uma célula que, recebendo esses sinais, ela vai continuar a sua vida. Bem, nessa segunda situação, essa célula está recebendo os mesmos sinais da célula de cima, o A, B e o C, mas ela recebeu também o D e o E. O que que vai produzir de diferença na resposta? Como ela recebeu também o D e o E, ao invés dela só sobreviver, ela, além de sobreviver, ela vai se dividir. Nesse caso aqui, ela vai receber os sinais A, B, C e o F e o G. Então, com isso, ela, além de sobreviver, ela vai se diferenciar. Então, ela vai produzir uma mudança. Isso às vezes é o que acontece com alguns tipos de formação de tumor, né? O que que é um tumor? Tumor geralmente ele é resultado de uma diferenciação celular. E olha o que aconteceu com essa última célula, coitadinha. Ela não recebeu sinal nenhum, nem A, nem B, nem C, nem D, nem E, nem F, nem G. E aí o que que aconteceu com ela? Ela vai sofrer apoptose. A apoptose é a morte celular, porque ela não recebeu nenhum estímulo. Então, isso é o que acontece às vezes, por exemplo, a pessoa teve um acidente vascular encefálico, né, ou, ela com isso, para de receber sinais em uma parte do cérebro e com isso, de repente, ela vai ficar paralisada num lado do corpo, ela não vai falar por conta de ausência de sinais. Então, aqui de novo, né, para a gente ver a questão dos sinais e das respostas, né. Então, aqui nós temos o ligante primário, né, o mensageiro ativa um receptor e lá dentro da célula nós vamos ter uma resposta. Só que aqui vai aparecer um novo tipo de sinal que ele é chamado de agonista. O que que o agonista faz? Observem, gente, aqui, ó, que o desenho desse receptor, a entradinha, é igualzinha essa aqui. Só que o que aconteceu? Aqui o ligante é um quadradinho e aqui é um ligante que ele até tem a parte de baixo igual desse ligante aqui, só que a parte de cima é diferente. Então, são substâncias diferentes que conseguem chegar no mesmo tipo de receptor.
certo? Então, eles vão produzir a mesma resposta, só que nós temos são ligantes diferentes, né. Então, a gente chama de um de ligante e o outro de agonista. O agonista é uma substância que se comporta como uma outra. Ela vai gerar um sinal, mas ela não é igual ao outro sinal. Ela vai desculpe, vai gerar uma resposta, mas ela não é um sinal igual ao outro. E nós vamos ter isso acontecendo. No mesmo receptor podem entrar substâncias diferentes, certo? E a resposta pode ser igual. E aqui nós vamos ter então uma outra palavra que a gente vai ver muito também no estudo da fisiologia, que é o antagonista. O antagonista, ele vai lá, veja, ele vai ter um encaixe também parecido com o do sinal e o do agonista, né? Ele consegue se encaixar, só que ele vai provocar uma não reação. Ele não vai deixar, ter uma resposta, certo? Então ele bloqueia a atividade do receptor. Essas são situações que às vezes são úteis no nosso organismo. Vou dar um exemplo assim, né, meio rápido, a gente vai estudar melhor isso para frente. Então vamos lá. Hã Vamos falar de câncer de mama, tá? Então, o câncer de ma tem vários tipos de câncer de mama e um deles é o que a gente chama de tumor estrogênio dependente, certo? Então, o que que acontece? Você imagine que o estrogênio seja essa molécula aqui. Ela vai encontrar lá na mama da mulher células, que vão receber esse estrogênio e vão dar como resposta a formação de um tumor, certo? Então, por isso que a gente diz que são células estrogênio dependentes. Então, para crescer o tumor, né, a célula vai ter um receptor do estrogênio e tem que chegar estrogênio. Mas aí, a gente não quer que o estrogênio chegue, certo? Então, o que que acontece? Mulheres que tiveram câncer de mama, câncer estrogênio dependente, elas tomam uma medicação por 5 anos, né? Você já deve ter ouvido falar nisso. Elas tomam uma medicação que é um antagonista. Então, esse antagonista vai lá, fecha o receptor para que o estrogênio que essa mulher está produzindo não consiga, chegar no receptor e não aumente o tumor ou não provoque mais tumores. Então, essa medicação, né, que a mulher vai tomar é um antagonista do estrogênio, certo? Então, ele bloqueia o receptor de estrogênio lá na célula da mama. Bem, com isso, gente, tá? Eu sei que essa aula foi meio complicada, mas nós, a princípio vimos a parte básica que nós deveríamos ter de conhecimento da célula, principalmente da membrana e as respostas à sinalização celular, certo? Claro que em todos os sistemas que a gente for estudar a partir de agora, nós vamos voltar nisso, eu vou relembrar vocês, mas nós conhecemos, né, a princípio nós conhecemos essa parte básica. Então, a nossa próxima parte da aula, nós vamos falar sobre homeostase, que é um sistema de equilíbrio do nosso organismo, certo? E aí, sempre eu volto nos conceitos básicos quando forem necessários. Então, até a próxima parte da aula. Um abraço.